Olá, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez para dar continuidade a falar um pouquinho da nossa disciplina de análise de discurso, né? Mas para que a gente possa entender assim com mais firmeza, com mais vagar, qual é o lugar da análise de discurso nos estudos linguísticos, é importante que comecemos e retomemos um pouquinho aqui os estudos da linguística enquanto ciência, né? E aí eu começo com uma frase de um linguista famoso chamado Émile Benveniste, um francês, que disse o seguinte, que o homem sentiu sempre necessidade, aliás, desculpem, que o homem sentiu sempre o poder fundador da linguagem, que instaura uma sociedade imaginária, animais, as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz de volta o que desapareceu. Então, ele diz, inclusive, que os poetas frequentemente cantaram isso, né? Isso que o homem sentiu, do poder fundador da linguagem, né? A importância que tem a linguagem. Então, a linguística, ela não se limita ao estudo de uma língua específica, nem ao estudo de uma família de línguas, né? A linguística é um estudo científico da língua como um fenômeno natural. É claro que quanto mais avançamos nossos conhecimentos sobre as características das mais variadas línguas naturais, mais bem formamos o entendimento do que é a língua como um todo, né? A língua ela tem, né? Então o linguista ele vai estudar as línguas naturais, ele não vai estudar uma língua especificamente, né? Uma outra coisa interessante sobre a questão do que é linguística é a gente saber que a língua, até retomando um pouquinho o que disse Benveniste, mas acrescentando um pouco mais, a língua é parte da cognição humana. Ela é parte do ser humano, ela faz parte da cognição humana. A linguística, ela vai investigar a relação entre a língua e o pensamento e suas conexões com a nossa capacidade motora, com a nossa percepção visual, auditiva e como essas conexões operam na construção da significação. Então, tem um poder muito grande a língua, como disse o Benveniste, né? A língua é um fenômeno eminentemente social. Isso que eu estou dizendo não é meu, né? Quem disse isso foi o fundador da linguística moderna, que no início do século XX, através de seus estudos, que foi publicado por dois alunos dele, né, que é o Fernando Saussure, ele disse, né, e isso até hoje a gente estuda, né, como um fenômeno, ele diz que a língua é social. Né? As línguas emergem sempre que dois seres humanos entram em contato. Então, a língua vai emergir nesse contexto. Não é sozinho, né? Ninguém está sozinho, ninguém é uma ilha. Então, nós somos seres sociais. Então, a língua é social. Pelo fato da língua ser social, a linguística precisa entender as relações entre a língua e a cultura, entre língua e classes sociais, entre uma língua e outras línguas que estão em contato com ela. Essas relações elas são importantíssimas, porque elas estão associadas a alguns fenômenos de grande interesse, como a variação e a mudança linguística. Por exemplo, que nós estudamos lá, variação linguística lá na sociolinguística, vocês lembram muito bem disso, né? Então, a linguística não tem um caráter prescritivo. A linguística ela não serve para prescrever regras, como a gramática normativa prescreve regras. Se escreve com acento, sem acento, por que junto, por que separado. A regra é que o verbo vai para o plural, não vai para o plural, não. A linguística ela não prescreve, ela não normativa, ela não prescreve. O objetivo o seu objetivo, né, o objetivo da linguística, não é proteger uma língua de mudanças, né, de influências de outras línguas, nem privilegiar as formas mais cultas, mais padrões, né, em detrimento de formas mais populares. Não é esse o papel da linguística. A linguística é uma ciência empírica, e a linguística, então, ela faz o quê se ela não prescreve? A linguística, ela observa, ela descreve as línguas exatamente como elas se apresentam, né? Então, o papel do linguista é esse, é buscar explicações para os fenômenos da língua, as variações, a capacidade que as pessoas têm de falar ou de sinalizar, né? No caso da Libra, sinalizar, a capacidade que tem de compreender uma língua, né? Então, ela vai
observar o funcionamento das línguas e ela vai descrever esse funcionamento, ela vai discutir, problematizar, né? Ela tem um caráter descritivo e explicativo. Claro que a linguística que a gente tem hoje, né? Ela como eu disse para vocês, a partir dos estudos de Ferdinand Saussure, um suíço, que era professor, que fez vários estudos, e que após a morte dele, os alunos dele, 2 alunos deles, publicaram o livro mais famoso que a gente tem de linguística hoje, que vocês já sabem, que é o curso de Linguística Geral, né? Mas antes não era assim, né? Antes a linguística era vista de uma outra forma, né? Não existia linguística moderna do jeito que a gente vê hoje, né? Esse estudo ele é a partir do século XX, no início do século XX, com a fundação da linguística que a gente chama de linguística moderna, a partir disso assim, né? Então, e o que tem a ver isso tudo que eu estou falando com a questão da análise do discurso? Por que eu estou falando disso, né? O Saussure, como vocês já estudaram em outras disciplinas, inclusive na sociolinguística, ele trabalha todo por par de oposições. Ele vai dizer que a linguística, então, a língua é um sistema, e que esse sistema é todo operado por dicotomias. Então, eu tenho a langue e a parole, que é a língua e a fala, e ele vai conceituar a língua e fala, vai institucionalizar toda essa teoria. Após Saussure, início do século XX, 1913, 1916, outras teorias, né, aparecem, que vão, como a gente viu na sociolinguística, que vão discutir as questões da língua, né? E no final da década de 1960, né, a linguística ela passa de uma fase mais da linguística da frase para a linguística do discurso. E é nesse contexto, no final dos anos de 1960, na França, que funda essa disciplina, essa área do conhecimento que nós estudamos hoje como análise de discurso. Ela aparece, né, ela nasce, digamos assim, no final dos anos de 1960, 1967, 68, na França, né? Então, tem uma linguista chamada Regine Roby, que é francesa, que ela diz assim: a linguística do discurso pretendeu ultrapassar a análise do enunciado e fazer estourar o espartilho que apertava o objeto da linguística. Então, há um novo interesse. Sair um pouco daquela linguística da palavra, da frase, para a linguística do discurso. Então, ela surge, como eu disse, nesse momento, no final dos anos de 1960 na França, né? E ela vem trabalhar com outras teorias que vão além do que o Saussure trabalhou, né? Que a análise de discurso, ela está dentro do escopo da linguística do discurso. Tem outras teorias também dentro da linguística do discurso, né? Então, a análise de discurso francesa, que é o que nós vamos estudar aqui, ela surge no final dos anos de 1960 com 2 fundadores principais, que é um francês chamado Jean Dubois, né, que ele era um lexicólogo, que era um linguista, mais especificamente um lexicólogo, e o famoso Michel Pechet. Michel Pechet é um filósofo, né, que estava totalmente envolvido nesse momento nos debates teóricos sobre o marxismo, sobre a psicanálise e sobre a epistemologia. Então, ele era um filósofo muito interessado pela linguagem, que discutia bastante, sobretudo o marxismo e a psicanálise, né? Então, esses 2 fundadores, o Jean Dubois e o Michel Pechet. É claro que, então, eles partilhavam, né, como outros teóricos da época, outros estudiosos da época, na contramão das ideias dominantes da época, de convicções marxistas e políticas sobre a luta de classes, sobre a história, sobre os movimentos sociais, né? Então, o marco inaugural do surgimento da análise do discurso francesa é em 1969, com a publicação da Análise Automática do Discurso, que é uma obra do Michel Pechet. E aí eu quero chamar a atenção que a França vivia um momento de bastante efervescência política, muitos protestos. Nas ruas da França era comum ter, assim, pichações escritas: as estruturas não saem às ruas. Então, era uma crítica ao estruturalismo. Estruturalismo é um movimento da linguística também, que vem aí com Saussure, mas ele vai para outras áreas do conhecimento, ele vai para as ciências humanas de um modo geral, o estruturalismo.
Então, eles não queriam mais estudar só a estrutura da língua, mas a relação e os efeitos de sentido que essa estrutura tem na sociedade. Então, a análise de discurso ela vai se pautar por isso. Ela vai se pautar, né, por estabelecer essas relações, como eu falei, entre o texto, o discurso, a questão da língua, né? Como é que a língua se articula, né? Quais são as relações entre a língua, a história, o sujeito e a produção que os sentidos têm desses discursos que circulam na sociedade. Qual é o efeito de sentido desses discursos, né? Então, a análise de discurso ela vem estudar isso, né? Ela vem estudar como os discursos se organizam, como é o aparecimento desses discursos no seio da sociedade. Então, é muito interessante porque a gente vai estudar a materialidade desses discursos, a forma como eles circulam e quais são os efeitos desse sentido no social e no sujeito, né? Qual é a relação, né, entre ideologia, língua e discurso? Então, a língua é a materialização de uma ideologia, por meio da língua que vai uma ideologia. Então, como é que esses discursos circulam? Como é o funcionamento dele? Então, nós vamos estudar conceitos relacionados ao funcionamento dos discursos, como eles circulam na sociedade, quais são os efeitos desse sentido. Para isso, nós vamos fazer uma relação entre a história, o sujeito e a língua, né? Então, 3 áreas do conhecimento vão ser mobilizadas na AD, que nascem lá com a análise de discurso francesa, que é a psicanálise, a linguística e o materialismo histórico e dialético. Esses 3 elementos são importantes para entender o funcionamento dos discursos, segundo a análise de discurso francesa, fundada no final dos anos de 1960 na França. Psicanálise, linguística e materialismo histórico e dialético. Então, nós temos muita coisa nova para aprender nessa disciplina. Eu aguardo vocês com muita ansiedade. Vamos postar um material, uma apostila de base, mas nós vamos ter algumas aulas online, síncronas, nas quais eu vou explicar melhor esses conceitos. Vocês vão ler o material, vão fazer alguns exercícios, vão tirar dúvidas nesses momentos que nós nos encontrarmos nas aulas ao vivo, nas aulas síncronas pelo Google Meet. Mas eu quero que vocês saibam que é uma disciplina apaixonante. Estudar discurso é apaixonante, mas ao mesmo tempo é uma disciplina muito densa. Tem uma teoria muito nova para vocês, muito densa, porque a gente vai ter que ler um pouquinho de psicanálise, ler um pouquinho de materialismo histórico e dialético e aprofundar um pouquinho mais na linguística para entender a análise de discurso. Então, eu aguardo vocês durante as aulas síncronas, aguardo vocês, né, nos exercícios, nos fóruns, com as perguntas. Sejam bem-vindos de volta, estamos aqui para ajudar vocês. Muito obrigada.